A gente estava vendo integrais impróprias, tá certo? Vimos integrais impróprias do primeiro tipo, que eram aquelas integrais onde o domínio de integração era um intervalo ilimitado. De um número a até mais infinito, de menos infinito até outro número, ou de menos até mais infinito, tá certo? O que eu quero fazer agora é, de certo modo, mostrar como é que funcionam as funções que são dadas por integrais impróprias, tá? Ver como é que a gente deriva esse tipo de coisa. Funciona muito parecido, mas é importante você ver isso, tá? Então, funções dadas por integrais impróprias. Tá, então, como é que a gente faz? Pega uma função de R em R, tal que eu vou querer que ela seja integrável em qualquer intervalo de menos infinito até A. Então, vamos dizer assim, tal que a integral de menos infinito até t seja convergente, tá bom? Para todo t. Vamos pôr x aqui, e aí já fica a função na variável x, tá? Então eu vou querer que a integral de menos infinito até x seja convergente para todo x, pode ser pertencente a R, tá? Não precisamos nos preocupar muito com isso, tá? Então, para cada valor de x, eu sei que a integral de menos infinito até x me produz um número. Então, eu vou ter essa função f de x, que é a integral de menos infinito até x de f de t dt. Perguntas que a gente quer fazer. Queremos estudar se essa função f maiúscula é contínua, derivável, etc, etc. O que você acha que dá para fazer para a gente tentar estudar isso? Você pode, se você pegar qualquer número a pertencente ao domínio da função, eu posso escrever essa integral como sendo a integral de menos infinito até a de f de t dt mais a integral de a até x de f de t dt. Tudo bem? Legítimo fazer isso? E eu sei que a coisa funciona bem por quê? Porque a integral de menos infinito até qualquer número é sempre convergente. Então, qual que é a natureza desse objeto aqui? O que é isso? É um número? É uma função? O que ela é? É um número, de menos infinito até A. Eu estou calculando a área acumulada de menos infinito até A embaixo do gráfico. Então, isso aqui é um número real. Isso aqui, o que é? Integral de A até x da f, que eu já sei que é uma função integrável. Isso aqui é uma certa função que eu estou chamando de h de x. O que dá para dizer, olhando para f desse jeito? Se ela é um número mais uma função dada por uma integral, o que eu posso dizer? Que se a f é uma função integrável, a gente já sabe que isso aqui é uma função contínua. Estou somando uma constante, uma função contínua. Então, com certeza a função f de x é contínua. Pergunta, ela é derivável? Como é que a gente faz para saber se essa função aqui é derivável? Bom, isso aqui é uma constante, tá certo? Quanto que é a derivada disso? Zero, ok? Isso aqui é uma função. Quando que essa função h é derivável? A gente tinha um teorema que vimos, acho que na aula passada ou na anterior. Quando que uma função dada por uma integral é derivável? Ela sempre é derivável nos pontos onde essa função f é contínua, tá certo? E nos pontos onde a f é contínua, a derivada da f é o valor da f. Tá certo? Então, f' de x é igual a f' de x para todo x onde f é contínuo. Tá bom? Então a gente sabe derivar também funções dadas por integrais impróprias desse tipo que a gente está vendo agora. Tá claro? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos ver dois exemplos?
vamos pegar uma função f', função que é constante igual a 1. Toda vez que o módulo de t for menor ou igual que 1, ela vale 0 quando o módulo de t é maior do que 1. A gente sabe fazer o gráfico dessa função? Certamente, né? Como é que é o gráfico dela? Deixa eu dividir aqui. Então, os pontos importantes, a gente tem o menos 1 e o 1. Tá? Como é que é a função? Você pode até deixar, tanto faz aqui, tá? Pode fazer assim, se quiser. Pode fazer assim. Qual que é a diferença? É o valor da função no ponto menos 1 e no ponto 1, né? Do jeito que ela está aqui, como é que ela fica? Ela é constante igual a 1 no intervalo fechado de menos 1 até 1. Está claro para todo mundo? E aberta, constante igual a 0. Constante igual a 0 no intervalo aberto de menos infinito a menos 1. E constante igual a 0 de 1 até mais infinito. Tá bem? Então, pergunta, essa é a nossa função f'. Ela é integrável? Módulo de t menor ou igual que 1, constante igual a 1. Módulo de t maior do que 1, constante igual a 0. Essa função é integrável? Sim, não, talvez. O que a gente viu como um teorema? Que toda função contínua era integrável, mas mesmo as descontínuas, se você tivesse um número finito de descontinuidades, a função era integrável. Em quantos pontos essa função é descontínua? Em 2. Então ela é integrável com certeza. Então ela é uma função integrável, eu posso olhar para a função f de x. Tá? O que eu posso dizer com certeza dessa função f? Sem fazer nenhuma conta da teoria, o que a gente sabe? Se f é integrável, essa função que eu não disse, né? Vai ser a integral de menos infinito até x de f de t dt, é uma função dada por uma integral. Então, o que eu posso dizer da f? Com certeza ela é contínua. Tá? Ela é derivável? Ela vai ser derivável nos pontos onde a f' for contínua. Então, tem chance dela não ser derivável em 2 lugares. No 1 e no menos 1. Tá? Então, antes de fazer... A gente pode até dizer quem é a f explicitamente nesse caso. Mas antes disso, eu consigo, sem fazer nada, dizer quem é o f' de x? Quanto que vale o f'? f' de x é igual a f' em todos os pontos onde f' é contínua. Então, a derivada, f', né? f' vai valer 1 toda vez que o módulo de t for menor do que 1, porque no intervalo aberto de menos 1 até 1 ela é contínua, então f' é igual a f', e vai valer 0 em todos os pontos onde o módulo... Desculpa, x não. T não, x, tá? Então, antes do menos 1 e depois do 1, a derivada da f' é constante igual a 0. Entre menos 1 e 1, a derivada é constante igual a 1. Isso me permite dizer algumas coisas, né? Dá para ter um monte de ideia. Vamos tentar construir, então agora vamos tentar explicitar quem é f' de x. Vamos fazer um pouco intuitivamente, depois a gente faz as contas. O que é o f'? Se eu pegar um x menor do que menos 1, o que é o f' desse x? É a área de menos infinito até x dessa função constante igual a 0. Quanto que é a área embaixo do gráfico de menos infinito até x? Nesse caso é 0, né? Então ela vai valer 0 se o x for menor do que menos 1. Posso pôr menor ou igual aqui? Faz diferença? Qual que é a diferença que faria? Eu estou calculando no intervalo aberto ou no intervalo fechado. Eu posso pegar as duas funções, ambas definidas no intervalo fechado de menos 1 a 1, eu posso pegar essa que vem constante igual a 0 e vale 1 nesse ponto e a outra que é constante igual a 0. Em quantos pontos essas duas funções são diferentes? Em um único ponto. O que a gente sabe? Que se duas funções
tem o mesmo valor, exceto num número finito de pontos dentro de um intervalo, a integral é igual. Então, tanto faz eu olhar com... Esquece do 1 para frente, né? Tanto faz olhar essa função que é constante igual a zero e pula para 1, ou a função constante igual a zero, o valor da integral é o mesmo. Ou seja, tanto faz eu botar menor igual ou menor aqui. Por enquanto, vamos deixar menor e ver o que acontece. Se eu pego um x entre menos 1 e 1, quem é a minha área acumulada? Vai ser de menos infinito até menos 1, não acumulou nada. A hora que eu pego um x aqui, a esse nada que eu já tinha, eu vou somar a área desse retângulo. Quanto vale a área desse retângulo? A base é x mais 1, né? X menos menos 1 e a altura 1. Então, x mais 1 para todo x que você vai ter entre menos 1 e 1. Aí, como a gente... Olha só, o que acontece quando x tende para menos 1 pela esquerda e pela direita? Quando x tende para menos 1 por cima, vindo pela esquerda, ele vale 0. E quando x tende a menos 1 pela direita, também vai valer 0. Ou seja, essa função é contínua, que é o que a gente já esperava da teoria, né? Toda função dada por uma integral, se a função f é integrável, a f é contínua. Tá? Então, acumulou x mais 1, ok? Se eu pegar um x aqui, o que é a área acumulada daqui para frente? É toda a área que eu tinha acumulado aqui, né? Todo esse zero, mais a área desse retângulo. Quanto que é a área desse retângulo? 2 vezes 1, 2. E mais o que eu acumulo daqui para frente. Quanto que eu acumulo daqui para frente? 0. Então é isso. E aí tanto faz, de novo, pelo mesmo motivo, botar o menor igual aqui ou em cima, porque a gente sabe que a função é contínua. Oi? 1? X maior ou igual que 1. Aqui? Perfeito. Obrigado. Tá claro? Então, como é que é o gráfico dessa função? Vê se isso aqui está compatível com essa filinha. Ela é constante igual a 0 para x menor do que 1, então a derivada é 0, menor que menos 1. Para x maior do que 1, ela é constante igual a 2, a derivada também é 0. E para x entre menos 1 e 1, a derivada é 1. Tá? Então, é bem isso. E como é que fica o gráfico da f'? Você construir ele, você vai ter de menos 1 até 1. Ela vem constante igual a 0. Depois é o x mais 1, tá certo? E depois, daqui para frente, ela é constante igual a 2. Essa é a tua função f', ok? O que a gente nota? Que, de fato, nos pontos menos 1 e 1, você tem um bico ali, a função não é derivável. Tá certo? Então, você pode calcular áreas acumuladas sobre gráficos, e aqui eu estou fazendo via uma integral imprópria, do menos infinito até um ponto x. Tá clara a ideia? Vamos fazer mais um com uma função menos constante do que essa aqui, tá? Oi? Não. Esse aqui, o que eu fiz? Eu peguei a função dada pela integral, eu calculei a f' sem fazer o gráfico. Aí eu peguei, sem construir a função f, eu falei, bom, como exercício, dada essa f', quem é essa? Qual é a cara dessa função f'? Qual é a cara dessa função f'? É essa aqui. De modo tal que, quem é f'? F' é igual a f', exceto nos pontos 1 e menos 1. Tá? F' coincide com f' para todo t diferente de 1 e diferente de menos 1. Porque nesses pontos aqui, a função não pode ser derivável. E a gente um pouco sabe já que ia ter esse problema, né? É possível que essa função seja derivada de alguém? Em vista de um exercício lá da lista 2, teorema de Darboux. Se você tem uma função que a derivada num ponto atinge 0 e no outro ponto atinge 1, independente da derivada ser contínua ou não, ela teria que ser obrigada a atingir todos os valores entre 0 e 1. Chamava teorema de Darboux. Então, nesse ponto aqui, no menos 2, ela vale 0 e no 0 ela vale 1. Eu seria obrigado a atingir todos os valores entre 0 e 1 se eu quisesse que isso aqui fosse a derivada de alguém. Então, é impossível que isso aqui seja a função derivada de alguém em toda a reta real. Mas nos intervalos abertos, de menos infinito a menos 1,
ok, a derivada é 0, como está lá. De menos 1 até 1, a derivada é 1, como está lá. E de 1 até mais infinito, a derivada é 0. Tá bem? Nos intervalos abertos. Tá? Jóia. Vamos pegar mais um exemplo. Vamos olhar para f de x. Tá. 2. Olha para f de t como sendo 1 sobre t ao quadrado, se o módulo de t for maior ou igual que 1, e constante igual a 1 se o módulo de t for menor do que 1. Tá? A gente sabe fazer o gráfico dessa função? Sabe. Dá para dizer alguma coisa a respeito da continuidade da f'? Em quais pontos a f' é contínua? Bom, os únicos pontos que você se preocuparia um pouco é quando o módulo de t é igual a 1, né? No 1 e no menos 1, o que acontece? No 1 e no menos 1, essas duas funções empatam, né? Portanto, os limites laterais são iguais, e iguais ao valor da função que é 1, em cada um desses pontos. Portanto, f' é uma função contínua em toda a reta real. Se f' é uma função contínua em toda a reta real, o que eu posso dizer da f'? Que ela vai ser derivável em todos os pontos. Tá claro? Então, vamos construir a f', calcular a f' e depois montar o gráfico dela. Então, deixa eu desenhar aqui, vai, mais espaço. Então, temos menos 1, 1. Nesse intervalo, a função é constante, igual a 1. Daqui para frente, ela tem uma cara de 1 sobre x ao quadrado, e aqui também. Tá certo? Então, esse é o gráfico da função f'. Vamos calcular direto quem que é o f' de x. Vai ser a integral de menos infinito até x, f de t dt, tá bom? Joia. Podemos escrever quem que é o f'? O que a gente sabe da teoria? Como f' é contínua, f' existe em todos os pontos. Quem que é o f'? Em cada ponto, f' é igual a f' de x. Então, isso vai ser 1 sobre x ao quadrado, toda vez que eu tiver um módulo de x maior ou igual que 1, e vai ser 1 toda vez que eu tiver um módulo de x menor do que 1. Tá? Pode ver que desse jeito está bem definida nos pontos x igual a 1 e x igual a menos 1. Tá? Quem que é a função f' nesse caso? Vamos escrever por extenso. Se eu pegar um número x antes do menos 1, o que é o f' de x? É essa área acumulada ali, né? O que é isso? A integral de menos infinito até menos 1 de quem? Do f'. Quanto vale f' naquele intervalo? 1 sobre t ao quadrado. Tá certo? Desculpa, de menos infinito até x. Isso vale se o x for menor ou igual a menos 1. Para cada x menor ou igual que menos 1, é a área acumulada ali. Se eu pegar um x aqui no meio, quem que é o meu f' de x agora? É toda essa área aqui, né? Tá claro? Você vai acumulando. E quanto que dá esse acumulado? É a integral de menos infinito até menos 1 de f', que nesse intervalo é 1 sobre t ao quadrado, mais a integral de menos 1 até x de f nesse intervalo, que é a função constante igual a 1 dt. Tá certo? Isso vale para todo ponto x entre menos 1 e 1. Ok? Se eu pegar um x maior do que 1, como é que é? Bom, se eu pegar um x aqui maior do que 1, a área vai ser toda essa área acumulada aqui, né? E quanto que é isso? É a integral de menos infinito até menos 1 da f',
mais a integral de menos 1 até 1 da f', mais a integral de 1 até x da f', que passa de novo a ser 1 sobre t ao quadrado. Isso aqui vale para todo x maior ou igual que 1. Tá bem? O que que dá isso? A gente sabe fazer toda essa conta? Quem que é o f de x? Quanto que dá a integral de menos infinito até x de 1 sobre t ao quadrado? Isso é uma integral imprópria, né? Como é que a gente calculava isso? Calculava a integral de um certo a até x e fazia o a tender para menos infinito. Vamos tentar fazer essa conta de cabeça. Qual que é a primitiva de 1 sobre t ao quadrado? Menos 1 sobre t. Menos 1 sobre t naqueles extremos dá quanto? No menos 1 sobre t no x dá menos 1 sobre x. E no outro extremo vai ficar menos 1 sobre t. Quando t tende para o infinito vai para zero. Então é só isso. Tá bem? Então vale isso se o x for menor ou igual que 1. Esse cidadão aqui, quanto que vale a integral de menos infinito até menos 1 de 1 sobre t ao quadrado? 1. Tá certo? Que a primitiva é menos 1 sobre t. Quando você substitui no menos 1 dá 1 e no menos infinito tende para zero. Então vai dar 1 mais a integral de menos 1 até x. A integral de menos 1 até x da função constante igual a 1 corresponde a uma área de um retângulo desse tipo aqui. Quanto que é a área desse retângulo? X mais 1 vezes 1. Tá? Então fica mais 1 mais x mais 1. Tá certo? Posso escrever direto x mais 2? Isso vale x mais 2 para todo x entre menos 1 e 1. E aí você já pode ir checando coisas, né? O que você esperava da teoria? Que essa função fosse pelo menos contínua. De quanto isso aqui se aproxima quando x tende para menos 1? Aqui é menos 1, tá? X menor que menos 1. Quando x se aproxima de menos 1, isso aqui tende para 1, né? E esse, quando x se aproxima de menos 1, também tende para 1. Então, colou direitinho. Eu até sei que ela vai colar direitinho sem bico, porque f é uma função contínua. Depois a gente olha isso. No último caso aí da função, como é que é? Esse sujeito nós calculamos já vale 1, tá certo? Esse cara aqui, quanto que vale? 2. É um retângulo de largura 2 e altura 1. E esse aqui, quanto que é a primitiva? É menos 1 sobre x, né? Então, menos 1 sobre x, como é que vai ficar? Menos 1 sobre t no x vai dar menos 1 sobre x. E menos 1 sobre t no 1 vai dar menos 1. Com menos da fórmula mais 1, né? Isso aqui vale para todo x maior ou igual que 1. Quanto que dá isso? 4 menos 1 sobre x, tá bom? Vou escrever de uma vez aqui. Vamos ver se tá bom isso, né? Quando x tende para 1, essa função aqui tende para quanto? 3. E esse aqui, quando x tende para 1, também tende para 3. Então, colou direitinho, deu contínua pelo menos. Isso me garante que eu não errei muito, né? Como é que é o gráfico dessa função? Antes do menos 1, como é que é o comportamento da função? Ele é menos 1 sobre x, né? Como é que é o gráfico da função 1 sobre x, quando x é negativo? Isso é uma coisa que você podia pensar, né? A f é uma área acumulada. Você concorda que esse número aqui tinha que ser positivo sempre? Só para você não assustar com as coisas, né? Tem que ser um número positivo. Aí você calcula, deu menos 1 sobre x. Tem problema isso? Não, porque o x é negativo, né? Então, sinal de menos. Tá? Então, como é que é o gráfico da função menos 1 sobre x? O 1 sobre x ele estaria aqui, né? Seria uma hipérbole aqui embaixo. Então, menos 1 sobre x, uma função assim, tá certo?
Nesse ponto aqui, quanto que ela vale? 1. Deixa eu melhorar isso. Tá? Aqui vale 1. E aí, do menos 1 para frente, a função vale x mais 2. Tá? O que ela é? Uma reta de coeficiente angular 1, tá certo? Até o ponto x igual a 1. Aqui ela vale 2. Tá bem? E dali para frente, como é que ela é do 1 para frente? Do 1 para frente ela é 4 menos 1 sobre x. 1 sobre x está aqui, menos 1 sobre x é essa hipérbole invertida, e eu vou somar 4 unidades para cima, né? Então vai crescer uma hipérbole aqui. Tendendo para quanto aqui, né? 2, 4 aqui em cima. Se você quiser pensar, quando x tende para infinito, é uma hipérbole que tem como assíntota horizontal a reta y igual a 4. Tá bem? Então, esse é o gráfico da função. Qual que é a coisa diferente em relação ao exemplo anterior? Nesses pontos, eu vou ter bem definida a reta tangente. Tanto pela esquerda quanto pela direita, os limites que definem a derivada vão ser iguais a 1. Tá? Por quê? Porque a função tinha que ser derivável. E por que ela tinha que ser derivável? Porque a f é contínua. Então, aqui você tem bicos, a função não é derivável no exemplo anterior, porque a f era descontínua nesses pontos. Quando a f é contínua, ele não só gruda, como passa liso, né? Não tem nenhum bico. Tá claro? A função não está definida no ponto t igual a 0? Tá sim, né? Módulo de t menor do que 1 representa o intervalo aberto de menos 1 até 1. Então, essa função está definida em toda a reta real e é contínua. Portanto, a função dada pela integral dela de menos infinito até x vai ser uma função definida em toda a reta e derivável em todos os pontos. Tá? E o gráfico é isso, é um ramo de hipérbole, um pedacinho de uma hipérbole, um segmento de reta e outra hipérbole. Tá? Não é para achar que isso tem a ver com algum arco tangente, não tem nada a ver. Tá bom?